Reginaldo, uma das preocupações maiores do pequeno supermercado, né, a gente sabe que é a mola propulsora dos bairros, né? São as lojas de conveniência, as lojas de vizinhança, né? Que você é um grande conhecedor disso. Mas acontece o seguinte, né? Às vezes o pequeno empresário passa a vida dele lá com a família, você sabe como é, os pequenos, né? É a família inteira que está lá trabalhando. Aí, por uma série de coisas, né? Chega um grande e aí termina, vamos dizer, usando uma palavra popular, bagunçando o mercado, né? Mas para isso, como é que se consegue, né, esse equilíbrio, essa estabilidade, autossuficiência para o pequeno, né? Quais os prejuízos que o pequeno tem? Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez aí, obrigado à Super Revista por estar apoiando o trabalho de mercados de bairro, de lojas de vizinhança. Bené, sobre essa questão das lojas de bairro, conhecidas como mercados de vizinhança, que são lojas de poucos checkouts, 5, 6 checkouts no máximo, estarem sofrendo com a ida de grandes redes para dentro dos bairros. Isso é um problema que, primeiro, necessita de uma regulação do poder público, né? Então precisa de lei, de normas. Então a falta de normas ela traz aí o abuso e muitas vezes até a aniquilação de um setor, né? Em segundo lugar, passa também pelo preparo das lojas de bairro. Por quê? Não basta apenas você ter normas para regular, mas o próprio mercado de vizinhança ele precisa se profissionalizar, melhorar sua gestão, melhorar a própria apresentação dos seus produtos, a qualidade da sua loja, limpeza, organização, enfim, tudo aquilo que o consumidor espera do varejo, que é uma evolução, né? Então, são dois pontos importantes. Saber que o governo precisa fazer a parte dele, mas o próprio supermercadista também compreender que precisa renovar suas instalações e oferecer um serviço melhor aos consumidores. Agora, outra coisa, existe países, né, e até estados e cidades, né, que ela delimita onde o grande, né, vai estar, né? Geralmente numa via fora da cidade ou então próxima e tal, contanto que não afete a economia local, aquela economia do pequeno, como a gente estava falando, tem 30 anos ali, e aí chega um grande e realmente, né, oferecendo outras vantagens, porque eles têm um poder muito grande. E aí o que acontece com o pequeno? Um dos pilares da democracia, de uma sociedade evoluída, que convive com as diferenças, é justamente saber dividir as fatias de mercado. Toda concentração de riqueza, todo tipo de concentração de atividade econômica ou política, ela vai gerar, infelizmente, vários transtornos. Vários transtornos. Primeiro, o abuso do poder econômico, não é? Quanto mais concentração você tem na mão das grandes empresas, maior o abuso do poder econômico. Isso tem um fator muito prejudicial aos bairros. Vamos tratar aqui de Salvador. Quanto mais lojas de bairro, de mercado de vizinhança fecham, a gente traz problemas de sustentação para os bairros, porque as pessoas do bairro trabalham no mercado, as pessoas do bairro geram receita para comprar dentro do próprio bairro. Então, você tem com as lojas de vizinhança, inclusive, um incentivo ao consumo consciente, que é aquele consumo pulverizado, aquele consumo que distribui riqueza, distribui a renda, não fica um consumo concentrado. A gente tem também um bem-estar aos idosos, a mulheres grávidas, a pessoas com dificuldade de locomoção, porque comprar no bairro é mais conveniente. Você não precisa pegar ônibus, não precisa entrar num carro, não precisa fazer grandes deslocamentos para poder comprar no bairro. Então, isso demonstra também um respeito à comunidade e às pessoas que vivem no ambiente. E, volto a dizer, isso passa por uma regulação primeira do Estado para evitar os excessos, para evitar a concentração e, sobretudo, para evitar a aniquilação, né? A aniquilação dos pequenos comerciantes. Como você também citou aí na sua fala inicial, que é preciso também que os pequenos, né, eles se profissionalize, né? Ele procure ter ferramentas, né, para que sirva bem ao bairro, né?
para que aquele cliente também não sinta falta do serviço que é oferecido por um grande, né? Então, essa parte é super importante também, né? Correto. A ideia de preservar as empresas de pequeno e médio porte não quer dizer que é congelar o tempo. Não quer dizer que é ficar obsoleto e achar que isso é normal. É necessário que as pequenas empresas, as médias empresas, elas continuem evoluindo e oferecendo ao consumidor um bom serviço de delivery, que ela ofereça ao consumidor lojas com equipamentos renovados, que ela cuide da limpeza, do mix adequado, que ela cuide do atendimento. São coisas importantes e que o consumidor anseia quando ele busca um estabelecimento. Ele busca um bom atendimento, bons produtos, preços adequados e a comodidade, né, a facilidade de comprar. O setor supermercadista é um ecossistema, né, dentro de um determinado bairro, dentro de um ambiente. E como ecossistema, o setor ele precisa de equilíbrio, né? Se você não tiver equilíbrio das forças, fatalmente você vai ter um setor predatório. Na falta do equilíbrio, você vai ter um setor predatório, e um setor predatório é autodestrutivo. Ele é autodestrutivo, porque se apenas os predadores sobreviverem, você não vai ter, daqui a pouco, mais nem os próprios predadores. O setor de supermercado, ele também precisa ter estabilidade além do equilíbrio. E a estabilidade, ela vem pelas regras claras. Então, a sociedade ela precisa de normas, ela precisa de leis, ela precisa de instrumentos para que ela saiba jogar o jogo, para que ela possa competir. Então, a estabilidade é uma coisa que faz com que empresários reinvistam em suas empresas, façam novas contratações, enfim. Mas o setor também de supermercado, além do equilíbrio, além da estabilidade, ele também precisa de autossuficiência, que é justamente quando o próprio dono do supermercado se sente à vontade para investir na melhoria do seu espaço, na profissionalização da sua equipe e, sobretudo, ele acreditar que ele não depende de favores do Estado, né? Que as regras estão postas para todos. E ele precisa cumprir leis, ele precisa estar submisso às leis e cumpri-las e ter a certeza de que isso vai dar para ele segurança. Então, a autossuficiência do próprio dono do supermercado vem quando ele entende que não precisa de favores políticos para poder existir. Aproveitando também um pouco disso, né? Os pequenos não são contra a concorrência, né, que é a essência do capitalismo, né? Mas, como você disse, você tem que ter regras claras, né, tanto do Estado, porque não protege nenhum nem outro, né? E que a concorrência seja feita de maneira justa, né? De uma maneira assim que não desequilibre todo o ecossistema, não é isso? Verdade. Há algum tempo, a gente vem percebendo, dentro da própria história da economia, que toda concentração de poder, que toda concentração de produção, ela é muito negativa. Ela é muito negativa porque não tem concorrência. Quando não tem concorrência, os preços tendem a ficar mais caros, né? A oferta acaba ficando reduzida, né? E a demanda alta, e poucas pessoas vão ganhar com isso. E isso torna-se ruim para a própria sociedade, porque acaba se comprando produtos de baixa qualidade, muitas vezes, com preço alto. Por quê? Porque não tem concorrência. Porque a concorrência ela vai sendo tirada do mercado em função da concentração. Então, o pequeno varejo ele nunca pensa que os grandes não devem existir. Não é essa a lógica. A lógica é como existir grandes, pequenas e médias empresas dentro de um mesmo ambiente, oferecendo ao consumidor soluções diferentes. Só isso. Inclusive, né, essa preocupação sua é compartilhada pela própria base, né? E, inclusive, vocês fizeram uma reunião, uma palestra lá com outros supermercadistas, né, de pequeno e médio porte, né? Realmente falando isso, né? Você tem que
a base ela defende todos os grandes e os pequenos e tal, mas de uma maneira também tem que ser colocado determinadas coisas para serem debatidas, né? Então lá é o fórum adequado para ver essas coisas, né? E você falou um pouco disso lá, não foi, Reinaldo? Correto. A base abriu espaço para a gente. Eu aproveito para agradecer ao Humberto, presidente da base, e todos os seus diretores, que acolheram a demanda de conversar sobre o assunto. A base é uma instituição que defende os pequenos, os médios e os grandes supermercadistas. A base defende o setor. Isso para nós é uma coisa muito clara. O objetivo de procurar a base é tentar colocar na mesa o assunto e discutir quais seriam as soluções para que os diferentes possam conviver no mesmo ambiente. Qual seria a solução para que pequenas e médias empresas parem de falir, para que se reduza o número de desemprego que tem ocorrido no setor supermercadista pelo fechamento de muitas lojas de pequeno e médio porte. Então, a base precisa refletir sobre essas questões, porque ela é uma entidade que busca defender o interesse do setor. Então ela não está lá para defender nem o interesse dos pequenos, nem dos médios, nem dos grandes, mas de todos os supermercadistas. É o interesse do setor. E eu achei louvável, muito importante, consciente, essa reunião de diálogo, né? Bom, a partir desse ponto, vão surgindo questões que cabe o diálogo com o setor público, um diálogo organizado, um diálogo onde todos os entes ali que fazem parte da Associação Baiana de Supermercados têm a oportunidade de expor seu ponto de vista. Agora, dentro dessas questões que você colocou aí, existe também uma questão do desmonte da cadeia de distribuição. Como é que isso acontece? Olha, a cadeia de distribuição, para existir, ela precisa de capilaridade, né? Nenhuma cadeia de distribuição consegue se sustentar com concentração, porque a concentração de negócios, ela sempre vai ter uma relação muito desigual. Vai se exigir mais descontos, mais prazos, e fatalmente os fornecedores morrem. Então, a cadeia de distribuição ela precisa de capilaridade, ela precisa de múltiplos canais. E como está sendo feito hoje, deixando que o setor supermercadista funcione sem regras claras, a gente tem percebido que muitos pequenos estão saindo do mercado, muitas lojas de médio porte estão saindo do mercado, e as distribuidoras, por uma consequência natural, estão fechando as portas. Hoje nós temos poucas distribuidoras, temos pouquíssimas distribuidoras ainda em funcionamento, e poucos atacados. Nós contamos com os dedos das mãos o número de distribuidoras e de atacadistas dentro da cidade de Salvador e região metropolitana que têm ainda condições de operar. Isso vem em função de quê? Os seus clientes da distribuidora e do atacado vêm reduzindo o número de clientes, né? Vêm reduzindo a capacidade de liquidez desses clientes. Por quê? À medida que eles vendem menos, eles vão ter dificuldade com o fluxo de caixa. E para que você vai ter uma empresa para vender para empresas que estão com dificuldade de fluxo de caixa? Não faz sentido. E aí você tem distribuidoras com 300, 400, 500 funcionários fechando. Fechando, infelizmente. Por quê? Porque há uma consequência natural na concentração do mercado, de supermercado. Voltando um pouquinho aí à questão da legislação, quando você, como você disse, não tem regras claras, né, acontece prejuízos, né, generalizados e sobra sempre para o mais fraco, né, a corda sempre quebra do lado mais fraco, né. O que é preciso fazer, Reginaldo, então, para poder evitar essa quebradeira, demissão de funcionário, fechamento, falência e tudo, né? O que é que você entende? Hoje, o setor de supermercado tem também como desafio lidar com várias questões que estão relacionadas às questões tributárias, às questões fiscais. Precisa-se também analisar os custos.
O custo hoje para ter um supermercado, pagar aluguel, folha de pagamento, impostos, muitas vezes uma tributação difícil de compreender, uma legislação tributária difícil de compreender, isso necessita de uma reforma que já está também em andamento aí as propostas, mas a gente precisa de uma solução rápida, porque as questões do Estado em relação aos tributos, aos impostos, tanto da esfera estadual, federal, municipal, precisam de revisão. No segundo ponto, além dos aumentos de custos por causa das questões tributárias e fiscais, nós temos também a falta de incentivo para que o setor ele possa se renovar. Então, eu penso que é importante o setor público prover linhas de crédito e prover também a possibilidades de melhor organização do setor supermercadista. Um desses caminhos seria uma organização da própria cadeia de distribuição. Nós temos, a exemplo, mais de 400 cooperativas dentro do estado da Bahia. Essas cooperativas, ela por uma questão logística, ela tem dificuldade de chegar no mercado de bairro, né? E os mercados de bairro teriam capacidade de adquirir esses produtos e essa capilaridade toda, com certeza, iria regenerar o financeiro desse setor. Então, você pegaria pessoas que produzem a economia solidária, economia local, agricultura familiar, e você pegaria pessoas que têm um supermercado com 2 checkouts, que trabalha o filho, a mulher, sabe, os parentes, e você conseguiria fazer com que essas pessoas, essas empresas, esses funcionários continuassem operando no segmento. Sem essa organização, sem esse envolvimento do Estado, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Volto a dizer, é muito complicado para as pequenas cooperativas e a agricultura familiar chegar até as lojas, e é muito caro para as lojas ir até lá para tentar negociar isso. Se não houver um moderador aí, e esse papel é um papel do Estado, para fazer essa economia girar, as pessoas vão continuar sofrendo, né? Os empresários, as empresas vão continuar sofrendo. Ok, Reginaldo é um abnegado pelo varejo, principalmente o pequeno varejo, tem 30 anos, apesar de ter 50, né, ele tem 30 anos nessa área de varejo, né, trabalhou em grandes grupos, né, multinacionais, empresas de distribuição, como Martins, por exemplo, e ele adquiriu também, na sua consultoria, um know-how muito grande nessa questão de ajudar os pequenos. Por isso, ele montou uma empresa, né, chamada Novo Varejo, que essa empresa ela vem com o objetivo de estruturar esses pequenos, para que esses pequenos, né, possam, né, diminuir esse gap que tem entre os grandes, né, e eles, né. Então, Reginaldo, fale um pouquinho do trabalho do Novo Varejo, né, na ajuda dos pequenos, né, que isso eu sei que é uma necessidade e o pequeno varejo está realmente tendo essa oportunidade de profissionalização, né. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos nossos associados da Rede Novo Varejo, porque o projeto da Rede Novo Varejo foi feito para os supermercados de pequeno e médio porte. Qual é o objetivo? Fortalecer. Como é que a gente fortalece os supermercados de pequeno e médio porte? Nós provemos soluções de tecnologia, sistemas de gestão, soluções de intermediação para fomentar capital de giro, fomentar capital para troca de equipamentos, renovação de loja. Temos uma área de treinamento e desenvolvimento que buscamos aperfeiçoar tanto os empresários quanto os gestores e também a equipe operacional de loja. Nós temos uma equipe de consultores que visitam as lojas semanalmente, fazendo sugestões de melhoria, orientando sobre como a operação pode ficar melhor. Nós temos uma equipe de marketing hoje que desenvolve materiais para a indústria e para o pequeno varejo. Por quê? É natural, dentro das grandes indústrias, elas terem um marketing voltado para ações nacionais. E ações nacionais dificilmente vão contemplar pequenas lojas. Ações nacionais vão contemplar as grandes redes.
Então, muito pouco chega de marketing para as lojas de bairro. Não há nem o contato direto da indústria com as lojas de bairro. O que é que nós fazemos aqui? Nós desenvolvemos campanhas, urnas, nós desenvolvemos materiais que, inclusive, foram muito elogiados. Vou pegar um caso aqui específico. Nossa camisa agora do Carnaval, a Ambev elogiou bastante o nosso material. É uma camisa criada por nós aqui na Novo Varejo, e que para o período sazonal do Carnaval tem surtido um bom efeito. Então, a loja está entrando no clima da sazonalidade, do festejo carnavalesco. A loja está produzindo ao consumidor uma sinergia com o momento de compra, que é um momento de festas. E nós estamos dando à loja também um material exclusivo. Então, somente os associados da Novo Varejo têm esse material. Isso é bom para ele, porque ele se não fosse essa associação, né, esse trabalho do Novo Varejo, em particular, um pequeno supermercado não poderia fazer um material desse. Não tem. Isso é possível devido à associação, não é isso? Isso. Então, a rede Novo Varejo ela foi feita para servir o supermercado de bairro. Ela foi feita para servir o supermercado de bairro. Nós primamos sempre todas as ações aqui da rede para fortalecer as lojas. Nós, enquanto diretoria da rede e os colaboradores direto aqui do escritório, não podem ter supermercados. A rede trabalha 100% para atender as necessidades do supermercado. Nós não temos uma rede aqui onde ela é controlada por alguns supermercadistas e acaba tendo um processo de dificuldade de entendimento de interesses. Aqui não. Nós não temos supermercadistas na parte da direção e organização, e nós contamos sim com os associados para tomar decisões. Então temos um comitê que acontece, onde todos os associados podem entrar e dar opiniões, e as ações da rede então vão sendo feitas com a participação, né, de todos os associados. Não existe aqui um privilégio econômico. Quem tem loja maior tem mais voz. Quem tem mais lojas decide mais. Não existe isso. O modelo nosso é um modelo inclusivista, ou seja, é de fácil acesso, é de custo baixo para manutenção. Agora, entrega uma proposta com ferramentas. E a gente acredita que aquele dono do supermercado que tem vontade de usar as ferramentas, que tem interesse em usar aquilo que ele naturalmente não teria acesso, esse dono do supermercado vai crescer. Então, hoje mesmo tivemos um treinamento onde falamos muito sobre estratégias de vendas e planos de ação para a loja. E foi muito positivo porque eles saíram compreendendo que precisam de gestão, precisam de estratégia, precisam de processos bem feitos, precisam de rotinas bem executadas. Esse é o processo de crescimento, né? Vai muito mais além do que o jornal de oferta toda semana que nós fazemos, vai muito mais além do que as ações que a central de compra consegue de preço, né? Porque trata de questões que dizem respeito à perenidade do supermercado. Não é apenas local. A Novo Varejo ela nasceu praticamente durante a pandemia, né? Você tem 2 anos hoje. Qual é o tamanho hoje da Novo Varejo? Hoje nós estamos com 72 lojas. Nós estamos passando por um processo agora de prospecção. Esse ano a gente retoma a prospecção das lojas. E a nossa meta até o final do ano são 150 lojas. Então, estamos muito felizes com as inaugurações, com os novos associados que estão entrando. É natural toda empresa, quando inicia, ela precisar fazer calibrações e ajustes no seu planejamento. E nós também, à medida que ofertamos alguma coisa ao supermercado, vamos compreendendo quais são aquelas coisas que nós precisamos ampliar mais, quais são aquelas outras coisas que, de repente, é importante até não dar seguimento, e a gente vai descobrindo isso com o próprio associado, construindo junto. Por isso que esse ano é um ano de prospecção, porque a gente já tem um modelo mais elaborado, mais
claro em relação ao serviço que o associado precisa e aquilo que ajuda ele de fato a crescer. Falando em serviço aí, você tem uma série de benefícios, né, que é trazido para ele. Por exemplo, qualquer lugar que a população vá ver estampado lá o nome do varejo, isso dá uma sinergia muito grande, né, porque você está espalhado em vários lugares da cidade. Outro ganho, né, é que você tem um poder de compra, né, que você pode ser tão bom, né, para a indústria como grande, né, que compra, né? A diminuição de custo de embalagem que você padroniza, né, os layouts de loja. Então, fale um pouco desses benefícios aí que os supermercados pequenos têm com a Novo Varejo. Sobre poder de compra, um grande mito que existia é que dono do supermercado, para comprar barato, ele precisa comprar muito. E quando a gente coloca um associado dentro da rede, ele passa a ter acesso a preços mais atrativos, sem necessariamente precisar fazer estoque. Isso ajuda ele no fluxo de caixa, isso ajuda ele na administração financeira do negócio dele. Já dá um alívio para ele. Posso ter variedade de mercadoria de grandes empresas com preços mais baixos sem precisar comprar estoque. Tanto é que toda semana ele consegue fazer um encarte de 40 itens, 160 itens todo mês, sem precisar fazer estoque. Isso é uma coisa que não existe em outros lugares. Mas, felizmente, nós aqui estamos conseguindo construir isso com os associados. Outro ponto interessante que está na estratégia é da identidade. Quando a indústria, né, algum profissional da indústria, passa num bairro e olha a fachada Novo Varejo, ele identifica como uma loja de rede. Deixa de ser uma loja isolada e passa a ser uma loja dentro de um grupo, dentro de uma estrutura de supermercadistas unidos. Então, isso dá força à loja, isso dá uma percepção melhor para o fornecedor. Ele passa a ser visto não mais como um cara que está sozinho, como uma empresa sozinha. Para o consumidor, tem a questão de, olha, é uma empresa que faz campanhas, nós entregamos esse ano um carro 0 km para um morador lá da região do IAPI, uma loja de 150 metros quadrados, entregando um carro 0 km, sem nenhum custo para a loja. Então, são metas que nós tínhamos colocado, são sonhos que a gente tinha e que vão se concretizando e vão se realizando. A gente tem, da parte do consumidor, essa atenção. As lojas têm também um cartão próprio. E nesse cartão próprio, eles não têm responsabilidade pelo crédito que é dado. Isso existe uma empresa que faz toda a filtragem e cede o crédito ao consumidor. Isso é uma segurança para o dono do supermercado. Mas é uma vantagem também em vendas. Por quê? Quando a pessoa recebe um crédito de 300, 500 ou R$1.000, ela fica aberta para comprar mais. Então, ela acredita que pode comprar mais porque aquele crédito é de acordo com a renda dela. Então, isso ajuda a melhorar as vendas da loja, fideliza porque é um cartão exclusivo para as lojas Novo Varejo e, sobretudo, dá justamente ao associado esse conceito. Olha, as grandes redes fazem jornal toda semana, eu faço também. As grandes redes têm cartão próprio, eu tenho também. As grandes redes têm funcionários treinados, poxa, eu estou tendo também. A grande rede tem orientação de pessoas especializadas, poxa, eu estou tendo também. Então, a gente acaba fomentando melhorias e processos que dão sustentação ao crescimento da loja. Não é cresci porque entrei na rede, mas cresci porque usei as ferramentas da rede. Porque também de nada adianta você ter ferramentas se você não fizer o uso correto delas. Essa questão financeira, a gente sabe, né, que a administração de cartões e tal é um gargalo para os pequenos, né? Então vocês conseguiram, né, trazer isso para a rede e isso beneficia diretamente o consumidor final, né? Ele sabe que vai contar com aquele cartão ali, que vai ter um diferencial, porque vai encontrar preços melhores ali na loja. Mas outro grande desafio de vocês, e eu reputo como um dos mais importantes também, dentro das ferramentas que vocês oferecem para os associados, é o treinamento, a qualificação, tanto dos donos, né, dos gestores, como dos colaboradores. Não é isso, Reginaldo?
Isso, é importante. Sobre o financeiro, não tem um problema nenhum dizer, porque a gente quer que mais supermercados tenham melhorias nas suas condições de funcionamento. Taxa hoje de débito dentro da rede Novo Varejo, nós conseguimos um novo contrato que o supermercadista paga 0,57 para débito e 1,15 para crédito. Ou seja, é um excelente negócio você ter taxas de cartão de 0,57 para débito e 1,15 para crédito. São coisas importantes. No que diz respeito ao treinamento, aí nós estamos pensando na loja também no curto e médio prazo. Essa loja, à medida que ela vai se profissionalizando, ela vira lucro real, ela precisa organizar melhor o sistema, as informações que lá estão contidas, ela precisa organizar melhor o cadastramento dos produtos. São todas coisas silenciosas que você não vê numa operação, mas que são importantes. E você precisa de gente preparada para isso. Então, o treinamento, ele vai possibilitando a loja crescer. Porque se você crescer de forma desorganizada, dificilmente você vai conseguir se sustentar. Se você só aumenta o faturamento, mas não aumenta a sua capacidade de execução, a sua capacidade de performance, de entrega, provavelmente você vai ter muitos problemas. Então, ao treinar tanto os donos das lojas, os gerentes e os colaboradores, nós sabemos que estamos preparando eles para o crescimento. Não é simplesmente melhorar e aumentar vendas, mas como melhorar e aumentar vendas e, ao mesmo tempo, continuar no mercado. O consumidor final, ele ganha de várias formas com o novo varejo. E aí eu gostaria, Reginaldo, que a gente, além de estar na revista, que é um público específico, a gente também estamos nas mídias digitais, né? Em que você falasse um pouquinho também para esse consumidor final, qual a importância de comprar no novo varejo, fortalecer a economia do bairro, né? E com vantagens, né? Que exatamente os grandes também têm. Você pode chegar lá, fazer uma compra de mês, você tem um mix maravilhoso. Fala um pouquinho aí o que é que o consumidor pode ganhar comprando no varejo. Bom, em primeiro lugar, o que o consumidor ganha é comprar produtos com ofertas e promoções. Então, toda semana nós temos 40 itens em ofertas e em promoções. Então, se ele quer economizar, ele deve ir até uma loja Novo Varejo. Segundo lugar, as lojas Novo Varejo fortalecem os empregos locais dentro do bairro. Então, à medida que o consumidor, que as pessoas, os moradores do bairro, compram dentro da localidade, dentro de quem emprega pessoas no bairro, eles estão fazendo com que a economia dali do bairro, das famílias que residem no bairro, fique fortalecida. Em terceiro lugar, quando a comunidade compra dentro das lojas Novo Varejo, ela também fortalece a própria comunidade, porque isso traz desenvolvimento, né? Então, nós sabemos que muitos mercadinhos de bairro, lojas de bairro, eles vendem biscoitos artesanais, muitos mercados de bairro não têm padaria própria e revendem pães de padeiros locais. Muitos mercados de bairro aproveitam também a economia local e trazem para dentro do seu comércio. E por último, eu gostaria de falar sobre as indústrias pequenas do nosso estado e médias. Elas dificilmente têm acesso às grandes redes, porque elas não têm nem condições de atender as grandes redes. Essas pequenas indústrias, essas médias indústrias regionais, elas dependem do consumidor dos bairros para sobreviver. Então, você não só ajuda a movimentar a economia do seu bairro, como a economia do seu estado, da nossa região onde nós estamos. E eu chamo isso de consumo consciente, que é quando você preserva todo um ecossistema, né? Quando você, ao consumir, você colabora, né? Você é colaborativo na sua atitude de gastar seu dinheiro, de consumir.
Ok, esse papo, o Reginaldo realmente é um professor, então ele fala com propriedade daquilo que ele se propõe, né? Principalmente dessa área que ele está. Tem 51 aninhos e tal, mas ele está 30 anos nesse mercado, começou menino, né, Reginaldo? E aí, está feliz por ter dar sua contribuição pessoal a essa meta, a esse objetivo, até um sonho mesmo de vida? Eu sou grato a Deus, muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, né? Agradeço a Deus pelo time que eu tenho ao meu lado, porque são as pessoas que realizam as coisas. E assim, eu tenho um time de compradores, um time de marketing, um time financeiro, eu tenho um time de campo que está lá na ponta, pegando na mão do associado, animando o associado, ajudando o associado a desenvolver sua loja. Enfim, tenho os meus sócios, o Israel e o Luiz Paulo, que são pessoas que me fortalecem todo o tempo aqui, ajudam a gente em todas as questões logísticas, administrativas. Então, são áreas da empresa que eu fico muito tranquilo, porque eles fazem muito bem esse papel. Então, agradeço a Deus por todas essas pessoas. Agradeço a Deus pelos parceiros. Por exemplo, a Super Revista é um parceiro que nos apoia. Nós somos pequenos. E ter empresas como a Super Revista que valorizam, que reconhecem, que são incentivadoras desse trabalho, para nós é muito importante, né? Agradeço aos fornecedores, porque os fornecedores, eles sabem que nosso objetivo aqui é gerar valor para o associado, mas também gerar valor para o fornecedor. Os negócios, eles precisam ser sustentáveis. Então, os associados precisam ganhar e os fornecedores também, porque se o associado ganha, o fornecedor ganha, o consumidor vai ficar muito feliz, o consumidor vai ter mais promoções, mais brindes, mais campanhas, mais preços baixos, porque todo mundo está se retroalimentando dentro do negócio. E isso para nós é extremamente importante. E também agradeço aos nossos associados, as pessoas que acreditam, as pessoas que lutam. Eles muitas vezes me ligam, conversam comigo, me dão dicas, me dão ideias. Então, eu me sinto muito feliz e realizado por trabalhar com pessoas, né, como você, Bené, como sua equipe, como a minha equipe aqui, como os meus associados, os fornecedores. Me sinto muito bem. São, de fato, 30 anos já nesse segmento. Eu completei 50 anos agora e ah, é um momento da minha vida de gratidão a Deus, de reconhecimento e gratidão pelas oportunidades e pelo que Ele permite a gente fazer. Reginaldo, muito obrigado. E você pode conferir essa entrevista, logicamente, nas páginas da Super Revista, né? Que está aqui, né? E também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e agora eu soube que a gente já está associado ao TikTok e ao Kiwai, né? Kawaii, né? Esses nomes chineses assim, a gente fica meio coisa, mas é. Então a gente também está evoluindo. A gente evolui também graças aos parceiros, aos amigos que faz nos mostrando que a gente necessita de progredir e de se profissionalizar. Reginaldo, existem algumas questões também que a gente analisa, né, aproveitando o gancho, né, de a regulação do setor, né? Porque a gente sabe que qualquer setor tem que ter regras claras para se desenvolver, né? Então, de que maneira você sugeriria, né, que tanto a nível de governo, estado, municipal e até federal, fizesse alguma coisa que regulasse essa relação, tanto dos pequenos como dos grandes, quer dizer, do setor em geral, né? Você poderia falar um pouquinho dessa regularização, dessa regulação na realidade, né? Ok. Bom, a gente pode começar pensando sobre a organização do espaço público, né? A organização imobiliária, ela gera ou qualidade de vida ou gera caos para as pessoas. Então você precisa ter um plano para poder expandir as áreas dentro de uma cidade. Então, se você vai construir prédios, qual a altura dos prédios, se você vai utilizar determinadas quadras da cidade para construir determinados estabelecimentos, você tem trânsito
fluxo de trânsito que não infernize a vida das pessoas. Quando o empreendimento é muito grande, você tem problemas com abastecimento, porque empresas grandes têm o abastecimento através de muitas carretas. Então, é bom para as pessoas, dentro de um bairro, ter carretas circulando de grande peso. Além das questões de engarrafamento, das questões de trânsito, das questões relacionadas a congestionamento, você também tem um problema aí relacionado à desigualdade dos imóveis. Então, muitas vezes você tem uma casa e você tem um empreendimento de 5 mil, de 10 mil, 20 mil metros quadrados ao seu lado. É meio que esquisito, né? Não combina muito. Então, o poder público, já existem projetos de lei, inclusive em andamento, o poder público ele deve regular o tamanho dos empreendimentos por bairro, assim como ele faz na escolha de qual o tamanho dos prédios para determinada área, qual o tamanho, a altura das casas, né? Então, existe uma organização ali arquitetônica para não ferir o bem-estar da comunidade. Do ponto de vista comercial, aí você tem as questões relacionadas ao equilíbrio das forças. Não dá para você pegar comerciantes que têm um poder econômico menor e você colocar um grande empreendimento ao lado deles, porque isso tende a não dar certo. Você vai ter concentração de poder e você vai fatalmente perder toda aquela malha, toda aquela cadeia ali de atendimento ao consumidor. Perde a comunidade, porque deixa de ter lojas de conveniência. Aí você fala assim, mas como que a comunidade perde? Bota um senhor de idade, uma senhora de idade, um idoso, para caminhar 500 metros dentro de um estacionamento de uma loja de rede. Coloca essa pessoa para caminhar 2, 3 mil metros dentro de uma loja de rede para fazer suas compras. Bota essa pessoa para pegar uma fila enorme. Não faz nenhum sentido. Por exemplo, as lojas de bairro têm um ticket médio de R$24, R$23. Como é que uma pessoa vai entrar numa loja onde o ticket médio é 300, 400, R$500 e ficar numa fila com R$20? Não faz sentido. Então você prejudica a vida das pessoas. Você não apenas destrói comércios, não apenas aniquila uma economia local, mas você também mexe na qualidade de vida das pessoas. Não é muito comum você imaginar que uma pessoa que vai comprar R$20 entre numa fila onde a maioria das pessoas estão comprando 400, R$500. Então, existem essas questões que a prefeitura e o Estado, né, devem interferir. Aqui, primeiramente, a prefeitura, porque é ela que faz a organização do uso do solo do município. Então, ela tem um planejamento, uma ordem para isso. E precisa atualizar essa legislação para que, justamente, regras como tamanhos de loja possam contemplar todos os problemas que a loja grande traz para dentro de um bairro pequeno. E às vezes você tem 2, 3 players grandes desse em uma região, né? A gente pega aqui a região do Cabula ali, ali da Estrada Barreira, você tem 4, 5 players enormes, né? Que, logicamente, os pequenos que estavam lá não estão mais, né? Nós temos uma Nada contra eles, né? Não. Nós temos uma loja, Novo Varejo, que fica a 600 metros de uma loja de atacado do Açaí e fica a 700 metros do lado esquerdo de uma loja do Atacadão. Ou seja, ela fica pressionada entre duas grandes empresas de atacado, né? Cash. Nós precisamos fazer um trabalho diferenciado lá com o dono dessa loja. Ele também, por talento, por esforço, está sobrevivendo. Mas assim, não tem como não pagar essa conta. O custo dele aumenta, o bairro já sente as dificuldades de abastecimento, de transporte, de circulação de pessoas, os congestionamentos aumentam
E aí algumas pessoas até vão dizer assim, não, mas fica tranquilo que eles vão fazer o abastecimento de grandes carretas durante a madrugada, para não atrapalhar o trânsito. Eu falei, ótimo, não atrapalha o trânsito, mas as pessoas não precisam dormir, né? Então a madrugada foi feita para as pessoas dormirem. Então não é só pensar no trânsito. Quando a gente pensa na qualidade de vida das pessoas, a gente pensa na qualidade de vida como um todo. Não é apenas relacionado a se você tem carro e vai ficar muito tempo no trânsito. Mas é impensável pessoas querendo dormir e tá carreta circulando para poder abastecer de madrugada lojas. O bairro, a comunidade, o bairro, ele não foi feito para isso, né? O bairro é ali uma organização muito mais familiar do que comercial, né? É uma organização familiar. Muitos lugares na Europa não permitem esses grandes supermercados dentro das cidades, dentro dos bairros, mas apenas nos arredores. Por quê? Porque a natureza deles é puramente comercial, né? E volto a dizer, há espaço para todos, nós não temos nenhum interesse de criar problemas ou dificuldades para outras redes de supermercados. A única coisa que a gente pensa aqui e trabalha aqui é como fazer com que o pequeno e médio varejo continue existindo. É esse o propósito. Desejo que as grandes redes continuem crescendo, continuem melhorando, continuem ampliando, porque o nosso mundo é assim, a competitividade é assim, mas desejo também que as pequenas e médios supermercados continuem crescendo, continuem ampliando, que os donos de mercado se sintam confortáveis e seguros para abrirem lojas novas, né? Possam investir no setor, possam gerar mais empregos. Nós sabemos que boa parte dos empregos que são gerados no Brasil são os pequenos e médios empresários que têm a grande massa aí de trabalhadores. E nós trabalhamos para que isso cresça, evolua e continue a existir. Aí você tem, por exemplo, na Bahia, você tem um regime tributário que beneficia os grandes atacados, né, principalmente os que chegam de fora, e incentivo para o pequeno e médio, o crédito é mais difícil, é tudo mais difícil. Isso também é uma das coisas que atrapalha muito o desenvolvimento do pequeno, né, João? A necessidade de uma sensibilização do Estado com relação às empresas de pequeno e médio porte ainda é latente, ainda é uma coisa que nós precisamos que o poder público, enquanto planejamento, né, ele possa contemplar o desenvolvimento das lojas e dos supermercados de pequeno porte. São muitas as demandas. São demandas que estão atreladas ao custo alto de folhas de pagamento, ao custo alto dos impostos, né, dos tributos, e, naturalmente, há custos que vêm também de forma desigual, que é quando você tem um custo, mas o grande não tem esse custo. Então, isso é desigual. Aliás, é até imoral, sendo você aquele que tem menos capacidade de pagar, ser aquele que paga mais, né? Isso não tem nada de lógico, né? Não tem nada de inteligente. O correto seria, quem tem condições de pagar menos, deveria pagar menos. Quem tem condições de contribuir mais porque ganha mais, deveria pagar mais. Mas hoje, infelizmente, a gente percebe que grandes empresas têm grandes vantagens.